Então, 2 Samuel 6, capítulo 6, versículo 3, leremos até o 15. Diz o seguinte: puseram a arca de Deus num carroção novo. A minha versão é NVI, tá bom? Talvez seja um pouco diferente da sua, mas você vai compreender o contexto. Puseram a arca de Deus no carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, na casa dele, por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Disseram-lhe ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Podeis assentar. Ser visitante, está na casa do Pai, seja muito bem-vindo. Hoje eu estou um pouco ruim, gente. Dá para ver pela garganta, está bem ruim. Base o dia inteiro de dar aquelas pastilhas para conseguir ministrar hoje, mas estamos aqui de pé e vai dar bom. Estamos na graça de Deus, então por isso que vai dar bom, né? Como diz aqui em São Paulo, né? O pastor Hugo nos convidou para estarmos aqui no segundo culto da série Vitória, tá? O culto Fé. Semana passada tivemos a palavra abençoada através da vida da pastora Tânia. E hoje ele falou: Roger, vamos lá. E me convidou para estar aqui. E aí desde então eu comecei a orar e buscar o Senhor uma palavra. E analisando também o meu 21 e a minha entrada para o 22. Comecei a analisar e buscar o Senhor uma palavra. Orando ao Senhor. E aí veio o tema dessa ministração, quem está de casa já está assistindo, que é a construção de uma vitória. Então hoje a gente vai discorrer de como construir uma vitória. Já que a gente está numa série Vitória, como é que eu consigo alcançar a vitória da parte de Deus? E o tema dessa ministração de hoje é a construção de uma vitória. E aí em cima disso, essa mensagem já tinha vindo ao meu coração. Já ouvi algumas vezes, e até um dos episódios tristes da Bíblia. Um homem que tem um zelo pelas coisas de Deus, ao tentar proteger, Deus mata aquele homem porque encostou na arca do Senhor. Se você ler, passar os olhos, você vai falar assim: poxa, por quê? Vai falar até: Deus é ruim, né? Deus é injusto, né? O homem quis proteger a arca, é um zelo. E de primeiro momento, porém, depois quando você vai estudar, você vai perceber que algumas coisas não cumpriram, né? Então, foi falta de reverência. E nessa construção de uma vitória, às vezes entrou o ano, você já começou a fazer inúmeras metas, que sempre nos orienta a fazer meta e tudo mais. E às vezes a gente começa algumas metas, não vai concluir essa meta. Muitas que você colocou não vai, uma porque a gente não aprendeu com muita eficiência a questão de fazer o planejamento, ou algumas dessa meta não está alinhada, ajustado com a sua vida. Ou o terceiro, não é da vontade de Deus. E aí eu peguei esse texto e falei assim: construção de uma vitória. Se eu quero receber a vitória da parte de Deus, se Ele que vai me entregar a vitória, eu tenho que saber como Ele vai me entregar, ou qual é a vontade dEle para me entregar aquela vitória. Em Tiago 4:3 diz que pedindo não recebeste porque pediste mal. E às vezes a gente entra o ano com uma grande expectativa, buscando algo da parte de Deus, buscando aquilo ali que não vai glorificar o nome do Senhor.
Então, se eu quero receber uma vitória, tem um processo que Deus ministrou no nosso coração nessa noite, essa palavra, de uma construção para você alcançar a sua vitória. Aqui, voltando para a história, para você compreender a respeito da construção de uma vitória. Davi vem de, você vê a 1 Samuel, a partir do 15 ali, a segunda metade é só o Davi fugindo de Saul. Saul querendo matar, e correndo atrás dele, ele fugindo. Então, no final, Davi é consagrado a rei, quando vira ali para a 1 Samuel, a 2 Samuel, e aí ele começa já a obter vitória sobre os filisteus. E ele propõe no coração dele uma coisa boa, que é trazer a arca de Deus, construir uma cidade de adoração, um centro, a cidade de Davi, Jerusalém. E ali ele construiu uma tenda e falou, Deus vai construir nessa tenda, e falou, vou trazer a arca do Senhor. A arca ela estava mais ou menos quase 70 anos, estava na casa de Abinadab. Passou todos os 42 anos do reinado de Saul, a arca estava na Abinadab. Na verdade, passou os primeiros 20 anos, quando a arca voltou dos filisteus, o povo se reconciliou com o Senhor. Depois, passado todo o reinado de Saul, a arca continuou na casa de Abinadab. E Davi pensou, vou fazer algo bom. Estou construindo uma cidade de adoração, um centro de adoração, vou trazer a arca do Senhor para cá. E aí ele faz isso com um padrão, não um padrão da palavra de Deus. Ele pega um padrão, que alguns já até falaram, mundano. Perdão, gente. E é esse padrão que os filisteus fizeram, colocaram uma arca em cima de bois, e não em cima de levitas, nas costas dos homens. E aí o que acontece? Por ele começar algo grandioso, que é trazer a arca, parado ali muito tempo. Gente, eu vou ficar à base de água a pregação inteira. Estou com a garganta inflamada. E aí ele querendo começar a obra do Senhor, fazer algo grande para o Senhor, e ele traz isso nas costas em carroça, até uma carroça nova. Olha que interessante, você leu comigo, um carroção novo, e levando da casa de Abinadab, na colina. Porém, não era desse jeito. E aí eu quero dizer para você, e começa a ministrar o nosso coração, o Senhor fala conosco, a respeito disso, eu vou falar 5 pontos aqui com você. Que o primeiro é, precisamos conhecer, se eu quero construir uma vitória, preciso viver uma vitória diante do Senhor. Se eu estou começando o ano nessa série Vitória, eu estou buscando a Deus, eu preciso primeiro saber a vontade de Deus. Davi estava construindo algo grande, trazendo a arca, porém com um padrão errado, um padrão mundano, um padrão dos filisteus, que ia levar sobre os bois. Talvez passado o tempo, quase 70 anos, a história está lá, ele não sabia, ele está eufórico, veio de vitórias. E aí ele olhou que dali, não, vamos levar e pronto. Como é que chegou até aí? Mandaram os filisteus para cá, em cima dos bois, e aí, depois levaram e deixaram na casa de Abinadab. Ele foi lá, colocou em cima dos animais, no carroção novo, e nesse processo, a arca veio a cair, Uzá quis com zelo, para não cair no chão, segurou, e o Senhor se irou. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com você, perdão, gente. O primeiro ponto que eu quero falar com você, a respeito do que quero construir uma vitória, se eu quero receber uma vitória da parte de Deus, é conhecer as Escrituras, saber o que Deus tem para a minha vida. Muitas das vezes a gente está construindo a nossa meta no ano de 22 com os padrões errados. Então vou dar um exemplo meu que eu passei nos últimos anos. Devo estudar, fazer tal faculdade. Depois daquela faculdade, não, preciso ter uma pós-graduação. Eu preciso ter a segunda pós-graduação, eu preciso ter a terceira pós-graduação, eu preciso ter o inglês, daqui a pouco não é suficiente, o espanhol. E eu sempre achando que isso vai me colocar em posições boas. Se eu fizer isso, o influencer digital vai falar para você, faz isso que não tem jeito. Você vai alcançar o seu 6 em 7, você vai bater o seu 1 milhão, você vai alcançar o seu sucesso. E nós que temos a marca da promessa, que somos filhos do Senhor, não confiamos nisso, em ferramentas humanas, confiamos no Senhor. Amém? Você está comigo nessa ministração? Então, às vezes começa a fazer padrões, metas para a nossa vida, se comparando ao padrão mundano, e não com o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Quantas das vezes eu achei, talvez que essa graduação vai dar certo, e aí você percebe pessoas que não têm nenhuma graduação, que estão estourando na vida, ganhando rios de dinheiro. Eu conheço inúmeras pessoas. Você for pegar um exemplo, a maior rede social que você usa hoje, o Instagram mesmo, que é dono do Zuckerberg lá, não sei se ele concluiu depois, mas quando ele estourou, ele não tinha graduação. Bill Gates, mesma coisa. Eles pararam e tocaram o seu negócio. E você vai conhecer alguns empreendedores brasileiros que
São exemplo. Flávio Augusto, Geração de Valor, dono da WhatsApp, inúmeros. Enfim. E aí você coloca naquele padrão. Se eu fizer dessa forma, vai dar certo. E a gente começa a se comparar com esse padrão. Mas se você quer viver uma vida de vitória, nós somos convidados a viver pelo sobrenatural. Não com os padrões desse mundo, mas com os padrões do Senhor. Saber qual é a vontade de Deus vai me garantir as minhas vitórias. Porque às vezes eu venho buscar diante de Deus uma vitória, porém essa vitória que estou buscando é um padrão mundano. Não é a vontade de Deus. O que eu estou buscando diante do Senhor é um padrão que eu trouxe de lá de fora e falo, Deus, faz isso aqui para mim. E não é isso. E aí eu oro, não alcanço. Por que eu não alcanço? Porque eu estou buscando conforme um padrão mundano. Não é o que Deus quer. Vocês estão compreendendo essa palavra? Vocês estão comigo? Então o primeiro ponto, para eu saber, é a palavra de Deus. Vou citar alguns exemplos. Qual o manual de um casamento? A palavra de Deus. Onde que diz, qual é o local onde você vai passar que diz que trair é errado? Na palavra de Deus. As nossas leis civis vieram daqui, a grande maioria. Levítico, aqui. Então, quando eu quero construir a respeito da minha família, eu tenho que buscar um manual, que é a palavra de Deus. Só que eu quero construir a minha família de acordo com os padrões mundanos. E não vai dar certo. E às vezes, o que eu construí com o padrão mundano, depois eu quero começar a buscar a Deus e falar, Deus, eu quero vitória nessa área. Mas qual é a vontade dele? Qual é o propósito dele para aquilo dali? Isso é só um exemplo. Às vezes, eu quero ser uma profissão que Deus me quer em outra área. Mas essa área está dando dinheiro, todo mundo está fazendo isso. E começa aqui a orar, Deus faz, e não me responde. E às vezes eu fico frustrado e falo, Deus, por que não está acontecendo? Eu estou olhando o Zé Gabi que chegou aqui e já foi abençoado. Eu estou olhando a Cláudia que chegou aqui e foi abençoado. Por que eu não sou? Mas será que é isso que Deus queria para a minha vida? Aquela brincadeira que os homens faziam com as meninas, fio, que é isso? Deus fez a forma e jogou fora. Serve para todos nós, gente. Você é único, Deus fez a forma de você e jogou fora. Só tem você no mundo. Ainda que você está aqui, que a pessoa geme, você geme com alguém, mas só tem você, sua digital é única. Então, como você é único, Deus tem um propósito único para você. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes eu comprei padrões mundanos e vim diante de Deus clamar ao Senhor? Mas são padrões mundanos, porque me falaram que aquilo ali dá certo, ou me falaram que aquilo ali representa sucesso para mim. Trabalhe 14 horas por dia, para você um dia aparecer numa revista, mas não sabe que você sacrificou o seu casamento, a sua família, o seu tempo com o seu filho. E há 2 anos, quando eu me mudei de Guarulhos para cá, por conta do Romeuzinho, porque eu trabalhava aqui no Campo de Marte, e aí eu saí para ir para trabalhar no mercado financeiro. Eu ia trabalhar na Berrine também, morava aqui trabalhava na Faria Lima, morando aqui embaixo, perto da Braleme. E aí eu olhei e falei assim, nossa, eu vou gastar 1 hora e pouca para ir, 1 hora e pouca para voltar. Aí eu olhei, meu filho estava com 6 meses, eu falei, eu quero ver meu filho crescer. E eu sempre tive amigos mais experientes, mais velhos do que eu, eles falavam, Roger, passa rápido, aproveite, não vai voltar. E a Bíblia, um ditado, né? Aprenda com os erros alheios, pois não teremos tempo suficiente para viver todos. Então, na multidão de conselhos há sabedoria. São joias que as pessoas nos entregam de graça, porém poucos aproveitam isso. Eu lembrava dessas palavras, eu falei assim, Roger, amigo meu Marcos, ele falava, hoje a minha filha está quase casando, você não percebe. E o que eu fiz? Eu falei, eu não vou trabalhar. Já que lá também eu vou ter que tocar uma área de empreender, é como se estivesse empreendendo, tudo bem que estaria no mercado financeiro, eu vou buscar uma outra opção, mas eu não vou. Eu vou ver meu filho crescer. Eu vou ter qualidade, eu vou levar meu filho para a creche, vou trazer. E pronto, foi a minha escolha e minha decisão. Uma amiga minha falou para mim o seguinte, ela trabalha em 3 empregos, ela era da área da saúde. Roger, não seria legal, não é interessante talvez você perder agora para ganhar na frente? Eu falei, não, porque o que eu perder agora eu não recupero. Eu não vou recuperar ver meu filho começar a andar, ele deu os primeiros passos na minha frente. Quando ele fez 10 meses, ele deu os 2 passos. Hoje tem bastante, né? Vocês viram o quanto que ele caminha aqui, né? A energia que ele tem, aquele que está correndo aqui é meu filho. Eu vi aqui dali. Foi a minha escolha. Eu levava para a creche, deixava lá, trabalhava em casa, voltava. Na madrugada eu botava para dormir, vinha e trabalhava. Mas eu vi meu filho, foi minha escolha. Porque eu falei, esse tempo não vai voltar. E às vezes a gente compra um padrão mundano. E está perdendo a nossa comunhão com a minha esposa, minha comunhão com os meus filhos. Por quê? Trabalha. E eu esqueço isso. E sendo quem proveu o pão para mim é o Senhor.
É o Senhor que vai, e às vezes está fazendo, porque se Deus não edificar, em vão trabalha. Se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. E às vezes a igreja, nós compramos esses padrões mudando. Eu já comprei muitos, irmãos. E eu tenho que me vigiar e policiar os padrões que eu estou dentro de mim. E o alerta dessa noite é isso, uma construção de uma vitória. Eu quero viver vitória com Deus, eu quero depender do Senhor, eu tenho que abrir mão desses padrões. E às vezes a gente negligenciando nosso tempo com Deus por conta de às vezes R$500 a mais. Tá bom, Rocha, na minha família faz diferença. Alguns mil, tá bom, faz diferença. Mas será que se você perder isso aí, você vai ficar totalmente falido, você vai ficar quebrado? Será que vale a pena você não ver o seu filho crescer, a sua filha crescer? E às vezes a gente faz o quê com os padrões mudando? Substitui com algumas coisas eletrônicas, com alguns bens materiais. Ei, o que é emocional não se supre com material. Eu trabalho com coach, eu tenho um Ministério das Emoções, você vai ver o quanto que as pessoas estão com dificuldades emocionais, por quê? E sempre tentando suprir com material e não vai conseguir, porque é de ordem emocional. Não tem como. E às vezes a gente quer suprir isso, porque eu trabalho muito, eu quero compensar aquela folga, aquela minha ausência, e eu vou compensar isso com coisas materiais. Roger, é difícil. Porque é um padrão mudando que está dentro da gente. E a gente tem que tirar isso. E por quê? Davi, vamos dar um exemplo, tem quase 70 anos, 60 anos pelo menos que está distante a arca. O povo estava servindo, por um tempo servindo a outros deuses, se reconciliou, veio com Saul, mas ficou ali mais ou menos. Davi, ele tenta reconstruir. Os sacerdotes, Saul tinha matado lá. Mas o que aconteceu? Ele começou ali. Mas teve um momento que teve que parar e analisar na palavra de Deus. E quando eu vou para a palavra de Deus, eu conheço o que Ele tem para a minha vida, qual é a vontade dEle. Como é que eu vou obter vitória da parte dEle? Porque isso aqui é o manual para a minha vida. Você está comigo nessa ministração dessa noite, amado? Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus tremendo, maravilhoso. Então são os padrões mudando. Só quando ele parou e observou na palavra, ele ficou triste. E o que ele fala? Ele ficou triste, voltou para ajudar. E aqui não está, mas se você abrir comigo, em 1 Crônicas 15, vamos lá, por gentileza. Ele volta para ajudar e fica um tempo lá. E ele vai consultar a palavra de Deus. Como que deve ser? E aí ele fala o seguinte, em 1 Crônicas, um pouquinho só mais para frente, tá? Você está em Samuel, você passa ali 1 Reis, 2 Reis, vai para 1 Crônicas, 15. Diz o seguinte, lá, só para ganhar um tempo. O relógio está voando mais que o normal, gente. No 11, em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vocês são os chefes da família levita, vocês e seus companheiros de levita deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca, na primeira vez, a ira do Senhor, nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Às vezes a gente está passando uma dificuldade, a gente não consulta o nosso Deus. E a gente vai seguir o ciclo, o rumo deste mundo, num padrão mudando. Deus, eu quero muito estar com a minha família. Eu não sei porquê, se eu não planejei, mas o Espírito Santo está conduzindo aqui. E a gente está aqui só para ser servo do Senhor. A gente colocou aqui na brecha e pronto. Mas se eu estou tendo uma dificuldade, eu quero ter tempo com a minha família, peça ao Senhor. E fala: Deus, eu quero ter o tempo com a minha família, eu quero ter o tempo para te servir. Porém, eu preciso prover para a minha família. Eu necessito. E tua palavra diz buscar o reino de céu, a sua justiça, tem mais coisas sendo acrescentado, mas eu tenho que pagar um boleto amanhã, eu tenho que pagar um conta amanhã. Senhor, cria uma situação. Só que às vezes a gente não para, não ora assim, porque a gente já está com a mente, com uma programação mental, com os padrões do mundo. E aí quando acontece algo, a gente leva um susto. Como aconteceu com Davi, ele estava no fluxo normal, seguindo o rumo. Quando aconteceu com ele ficou triste. Pensou em desistir, como eu vou levar? E aí a arca vai para a casa de Obed-edom, e aí ele vê que Obed-edom em 3 meses é abençoado. E aí entende que dali o quê? Cessou-se a ira de Deus, já que abençoou Obed-edom. Então vamos levar novamente a arca, mas dessa vez vamos consultar a palavra de Deus. Ei, o que você está buscando diante de Deus, você quer alcançar, consulte a palavra de Deus, vê se isso é do agrado do Pai, vê se isso vai glorificar o Pai na sua vida.
Amém, igreja? Estão compreendendo comigo? Primeiro ponto é esse. Qual seria o segundo ponto, Roger, que eu gostaria de falar essa noite? Consagração, separação. E aí você fica comigo em 1 Crônicas 15, consagrar-se, companheiros deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, no 12, no finalzinho. No 13, pelo fato de vocês não terem carregado a arca pela primeira vez, a ira do Senhor nosso Deus causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Então o sacerdote e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado. Eles não tinham a Bíblia completa, eles tinham o Pentateuco. E já tinha uma orientação lá em Números 4:15, como deveria carregar. Pega os filhos dos coatitas, para poder levar, cobria-se a arca e colocava-se as varas e levava. De uma forma, não era sobre animais nem sobre carroça, era sobre as costas de homens, dos levitas, tribo separada. Mas para levar não foi de qualquer maneira, ele se consagrou. Às vezes eu estou buscando algo diante de Deus e eu só quero as mãos do Senhor, como uma canção que o Mateus até gosta, né? Eu não quero somente não sei se já louvou aqui, mas ele gosta de Vilas Boas. Não quero somente as suas mãos, mas eu quero os seus pés. Muitas das vezes a gente vem com um padrão mundano. A gente só quer as mãos e não os pés do Senhor. A gente só quer as bênçãos e não a vontade do Senhor. E para eu chegar diante de Deus, o que o Senhor fala? Sede santo porque eu sou santo. E santo tem que dizer o quê? A ser separado. Eles queriam algo grandioso da parte de Deus. Eles estavam fazendo algo inédito. Mas não é de qualquer maneira, ainda que seja para o Senhor, não é de qualquer maneira. Ainda que eu possa ser uma pessoa zelosa, mas mesmo assim não agradar ao Senhor. Não é de qualquer maneira. Preciso o quê? Ter excelência. Preciso o quê? Se consagrar, se separar, porque é para Deus. Não é de qualquer maneira. E às vezes eu venho só querendo as mãos de Deus. Eu vou lá porque eu sofri nesse relacionamento e eu vou ser curado. Ei, Deus tem muito mais do que te dar alguém, um companheiro, ou te curar. Ele quer te salvar, Ele quer transformar a sua vida, quer te dar uma família, quer glorificar o nome dEle através da sua vida. Vou lá porque eu estou quebrando. Eu quero orar de Deus porque eu estou quebrando o meu negócio. Eu quero a porta de emprego. Ei, Deus tem muito mais. Ele tem a prosperidade do céu sobre a nossa vida, mano. O que a gente sempre está pedindo, Deus tem muito mais que aqui dali. Eu tenho sentido isso, amado, porque eu queria uma área e eu estava orando a Deus com os padrões mundanos. E aí Deus me quebrou, amado. Já me quebrou algumas vezes. E aí Deus me pegou, me quebrou mesmo, amado. E passei na moenda. E não é assim, não é do seu jeito, não é com esses padrões. Mesmo estando na casa de Deus, eu posso ter uma mente com os padrões desse mundo. Por isso que Paulo fala o quê? Precisamos renovar nossa mente para que experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Não conformei com esse século, mas transformai a vossa mente para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu preciso me consagrar, me separar, buscar intimidade com Deus, me afastar das coisas do mundo, das coisas que me atrapalham diante de Deus, daquilo que tem distanciado o meu milagre. Onde se Deus é santo, Deus existe da gente santidade, santificação, se separar para estar com Ele. Alguém que é perfeito, a gente não vai ser perfeito, mas somos santificados através do sangue de Cristo, do perdão da cruz, de se reconciliar com o Senhor. Mas eu preciso dia após dia me desviar e fugir da aparência do mal. Não posso ter uma vida de pecado. E pecado, o Espírito Santo trabalha em meu coração e no seu coração. Eu quero às vezes somente as mãos de Deus. Mas eu preciso ir a águas mais profundas com o Senhor. Eu preciso ter intimidade. E para ter intimidade eu preciso me consagrar, me separar, dedicar tempo ao Senhor. Eu dedico tempo a tudo. Está entrando em 2022. Qual é o meu tempo que eu tenho dedicado ao Senhor? Qual é o seu tempo? Como é que foi 21? Como é que foi 20? 19? Às vezes eu trabalho muito. Às vezes eu dedico muito tempo a um curso. O Roger mesmo, vou pegar o meu exemplo, não gosto de falar dos outros, mas ano passado eu fiz 7 cursos e uma mentoria. Mas a meta era ler a Bíblia toda, eu não li a Bíblia toda. E quando foi em maio, um pouco em maio, o pastor Hugo falou, ele leu a Bíblia em 10 dias. E eu fiquei um ano inteiro com aquilo ali na cabeça. Me motivou, levou para cima. Mas eu fiquei muito focado nos meus cursos, amado. E não nas coisas do Senhor.
E aí, eu já ministrei aqui, e foi muito comigo, um bilhete para taça, a gente fica fugindo de Deus e da sua vontade. E aí foi necessário Deus me colocar na rota dele novamente, porque ele é gracioso, ele é amoroso, ele tem um propósito com a nossa vida, os planos dele não se frustram, mas é necessário ajustar, se dependendo, desconstruir o barro totalmente, destruir o vaso ali, construir novamente. E eu fiquei assim, teve semanas que eu peguei, estou falando o meu exemplo, semanas que eu peguei e falei, gente, a semana inteira eu não li a Bíblia, mas li quantos livros? Tanto é que meu propósito em 21 não era ler livros, enquanto eu não lesse a Bíblia, porque eu lia muitos livros e não lia a Bíblia. Padrões mundanos. E para a glória de Deus, quando foi no meio do ano, quando Deus começou também a me pegar, me dar cajadada, me moendo lá, eu comecei a me dedicar à palavra de Deus, e quanto que eu cresci. Em paralelo, eu comecei a ler livros cristãos, consegui ler 7 livros, que cresceu, que eu consegui contribuir no GC, consegui abençoar os irmãos, as irmãs, dando, enfim, usei até no meu trabalho. Então, eu preciso me consagrar. O que eu preciso me consagrar? Me separar. Quanto que eu estou dedicando do meu tempo? Às vezes eu coloco lá, eu tenho que fazer isso, trabalho, eu tenho que monitorar essa série, eu tenho que fazer tal coisa. Nada contra, mas não pode ser a prioridade da minha vida. A prioridade tem que ser o Senhor. E dependendo da situação, tem época que você não precisa usar aquilo dali, você precisa se consagrar ao Senhor, porque você está em batalha espiritual, você está acima buscando uma vitória, você tem que estar focado naquela vitória, porque aquilo que você dá foco, dali vence, que dali cresce. Amém, gente? Estão comigo? Então o segundo passo é isso, consagração ao Senhor. Eu quero ver uma vida de vitória em 2022, nessa série Vitória, eu quero alcançar do Senhor, não somente nessa série, mas no ano de 22, daqui minha vida, para frente. Vamos pensar um pouco nessa ministração. Eu preciso buscar a palavra de Deus. Segundo passo, eu preciso me consagrar, me separar do mundo, separar das vontades, reservar um tempo meu de intimidade com o Senhor. Terceiro passo, quando você vê lá, ele dava 6 passos. Beleza, consultou a palavra de Deus, se consagraram para levar a arca. E aí acontece, Davi vem trazendo, e dá 6 passos e sacrifica. 6 passos e faz um sacrifício a Deus. 6 passos, um sacrifício. E quando ele conclui toda a caminhada, ele vê que ninguém morreu, ele sacrifica ao Senhor ainda assim. Sacrifício, amado. Eu quero ver uma vida de vitória, eu preciso sacrificar. E o Espírito Santo vai começar nesse momento a ministrar o seu coração o que você precisa sacrificar. Ei, você quer vitória? O que você precisa? O que você precisa sacrificar? Dificilmente viveremos algo grandioso de Deus sem sacrificar algo antes. O que Davi fez, alguns teólogos confirmam que foi a maior façanha da vida de Davi, do seu reinado, foi construir a cidade de Davi e trazer a arca e colocar ali. Foi a maior façanha de todo o seu reinado. Ele fez algo grandioso. Mas para fazer esse algo grandioso, ele sacrificou, e muito. Imagine você dar 6 passos. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se andar isso aqui, fazer um sacrifício. Mais um pedacinho desse, outro sacrifício. Mais um pedaço, outro sacrifício. Isso em alguns quilômetros. Imagine. Se eu quero algo grandioso de Deus, dificilmente viveremos algo grandioso de Deus sem antes sacrificar algo antes. Sem antes sacrificar algo. Se queremos viver o sobrenatural e termos vitória, precisaremos sacrificar algo. Não posso querer somente as mãos de Deus. O que eu posso entregar para o Senhor? E Deus entregou tudo por nós, que foi seu Filho, unigênito, naquela cruz. Cristo entregou tudo por nós. E às vezes eu quero fazer algo para Deus, estar com Deus, fazer a vontade dEle, mas primeiro eu quero que Deus faça isso, uma lista de A a Z. E quando não acontece, eu falo, Deus, quando eu fizer isso aqui comigo, eu vou e faço isso para Ti. Ou eu quero viver uma vitória da parte de Deus e essa vitória vai me distanciar dos caminhos do Senhor. Aquela bênção eu não vou me administrar. Por exemplo, se eu tivesse uma vitória no meu negócio, no meio do ano passado eu estaria longe do meu propósito. Longe do que Deus já tinha para mim uma palavra há anos. E eu estava fugindo. Padrões mundanos. Então tem que ter sacrifício. Quando a gente abre mão da nossa vontade para viver a vontade de Deus, Ele é muito interessado em nos abençoar, amado. Ele é muito interessado em nos abençoar. Quando Ele propõe a palavra do jovem, do filho pródigo,
Ele pediu algo antes do tempo, não tinha sabedoria para administrar aquilo ali. Mas Deus até, ali o exemplo até entrega, o pai entrega. Mas o que aconteceu? Ele se perdeu. Ele se perdeu, não conseguiu administrar aquela bênção. Imagina você receber algo do qual você não está preparado. Hoje eu estou preparado, eu quero aquilo dali, mas talvez a sua estrutura espiritual não está preparada para receber aquilo dali. Você vai receber e vai distanciar de Deus. E talvez aquilo dali não vai glorificar Deus. Não é o tempo. Quando a gente muda, quando a gente tem uma transformação em nós, onde está a metanoia, a transformação da nossa mente, há uma mudança. Aleluia, glória a Deus. O Senhor nos abençoa, Ele tem grandes coisas, Ele é interessado em nos abençoar. E às vezes a gente passa nas nossas reflexões, às vezes parece que Deus é mau. Ou, como alguns falam, pô, Deus está brincadeira comigo. Dá as lutas mais fortes para as pessoas. Ano passado parecia que fui o Rambo, tem gente que fala isso, né? Então, mas Deus tem um propósito, Ele está forjando o meu e o seu caráter. Ele está forjando o meu e o seu caráter. E o nome dEle vai ser glorificado, porque a palavra de Deus diz que é tudo, dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Se Ele não te entregou isso que você está buscando há um tempo, e você já sentiu que é da parte de Deus, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Mas há um tempo necessário. Ele precisa trabalhar em você. O que Ele falou para o povo quando saiu do deserto? Ele falou assim, não vou entregar a terra de uma vez, mas ao longo de um ano, nas batalhas, porque se for de uma vez, os animais selvagens vão vir e vão ocupar a terra, e vai perder. Ele disse também o que é o seguinte, quando entrar nessa terra, não lembra que foi o Senhor que te deu. Também diz o seguinte, que ficou no deserto, te humilhou, para saber o que estava em vosso coração, mas te deu pão e te manteve. Hoje você vai entrar numa terra prometida, mas lembre-se do Senhor. Então eu preciso sacrificar. Suas renúncias dirão onde você estará amanhã. O que eu posso abrir mão diante do Senhor? Às vezes a gente fala, eu já dei essa palavra na minha inocência. Larguei tudo por Jesus e eu percebi que o meu tudo é nada. E às vezes eu fico me pegando numa coisa tão pequena. Larguei tudo por Jesus. Igual tem gente que bate no peito. Não, larguei tudo, a bebida. Olha as coisas que a pessoa largou. A bebida, as drogas, o cigarro, tudo para Jesus. Isso tudo não é nada, porque só te destruía. Eu já falei isso, já fui inocente de falar isso. Tudo bem, você abriu mão da sua vida para servir Cristo. Entende? Fala, aquele que perder a sua vida vai ganhar. E às vezes fica pegado a isso, é necessário ter sacrifícios. E o Espírito Santo trabalha no seu coração, o que você precisa sacrificar. E às vezes o sacrifício é você ser domado, a sua vontade, o seu orgulho. A síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. O orgulho. Não só o orgulho de mudar, mas o orgulho de pedir perdão ou de liberar um perdão. Tem pessoas que têm tanta dificuldade com a sua autoestima que elas não respeitam nenhuma liderança, seja no seu trabalho, na escola, na faculdade e na igreja. A altivez é muito alta, é uma altivez que a gente não consegue entender. E é necessário sacrificar isso, amado. E o Espírito Santo já trabalha ao meu, seu coração, qual área que eu preciso sacrificar. Continuando, esse é o terceiro passo. O quarto passo, honra ao Senhor. Como é que está a minha honra ao Senhor? Eu tenho testemunhado dos seus feitos, do que Ele tem feito pela minha vida, pela minha história, pela história que Ele construiu, melhor dizendo. Deus tem sido o primeiro em minha vida, eu tenho honrado Ele, tem a primazia no meu coração, na minha vida. Quando eu penso em alguma coisa, eu penso primeiramente em Deus, eu penso primeiramente em mim, nos meus familiares, na vida. Sou um adorador do Senhor. Priorize o Senhor, o seu reino e a sua justiça. Ele vai cuidar de nós. Honra ao Senhor. Coisas que às vezes Deus fez na sua vida, e a gente está dando crédito que pessoas que não merecem. E no caso foi Deus que te cuidou de você. Ele que deu um milagre para você. Igual Ele falou para Osés: vocês estão me traindo com outros deuses, e achando que esses deuses te entregou esses presentes, mas fui eu que te entreguei, e vocês estão me traindo. Osés 14, se não me falha a memória, que ele faz a comparação. Osés pega uma mulher, e aí fala a comparação dos presentes que ele dá para aquela mulher, e aquela mulher fala que são seus amantes. E Deus fala, assim é com Israel: sou eu que entreguei o cereal, sou eu que mando a chuva, e vocês estão falando que é Baal que faz isso por vocês? E eles não davam honra a Deus. E às vezes na nossa vida tem coisas que a gente não dá honra a Deus. Foi Deus que nos ajudou, a gente depois fala que foi a força do nosso braço, nosso intelecto, nosso amigo.
Ei, você pode ter o melhor network, o melhor mastermind, você pode participar, você pode estar nos melhores contatos, você pode ser irmão do presidente, você pode estar nos melhores contatos. Se Deus não quiser te abençoar, nada vai te ajudar, amado. Nada vai te ajudar. E quando Ele quer te abençoar, Ele vai usar até o inimigo, até aquele que te odeia para te abençoar. É dessa maneira, amado. Se eu quero viver vitória com o Senhor, eu tenho que seguir o padrão do Senhor, e o padrão do Senhor é loucura aos homens. É inexplicável. As coisas de Deus são loucura, não se explica. 1 Coríntios 25 ou 28 fala isso, que Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Não tem como compreender e entender as coisas do Senhor. Por isso que fala, quem consultou a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro. Seus pensamentos são mais altos que os meus, e seus caminhos são mais altos que os meus. Eu tenho que honrar o meu Senhor, dar honra ao Senhor, aquilo que Ele tem feito na sua vida. Dá honra ao Senhor, não esqueça de glorificar, de exaltar ao Senhor. E também não esqueça de testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Porque isso vai edificar outras pessoas, outras famílias. Porque assim como nós olhamos na Bíblia, são testemunhos que a gente olha para essa história e fala, aconteceu com isso aqui, nossa, deu livramento. Como a pastora Tânia pregou na semana passada sobre Josafá, amém, deu livramento. Deus vai me dar também, porque é um testemunho. Ei, você começar a receber as bênçãos, vem aqui à frente testemunhar. Começa a testemunhar, amado. Começa a testemunhar. Pastora, me dá uma oportunidade para eu testemunhar, contar um breve testemunho. Para edificar a fé dos irmãos. Fale para as pessoas, fale para o seu colega de trabalho, fale para o seu vizinho quanto que Jesus tem feito na sua vida. Nossa, você está diferente. É Jesus. Você está diferente? É Jesus. Ah, eu cortei o cabelo, eu fiz tal coisa. É Jesus. Você está tão adiante. O que aconteceu? Jesus. Por que é, amado? Porque a paz que excede o seu entendimento guarda o nosso coração. E se excede o entendimento, a paz que Cristo nos dá. Então honra o Senhor. Eu quero ver a vida de vitória. Comece na honra. O que Davi fez? Ele honrou o Senhor. Ele trouxe, ele não deixou lá jogada a arca. Criou um centro de adoração a Deus. Reuniu as tribos, criou um centro de adoração ao Senhor. Construiu uma tenda somente para a arca, ainda desejou ainda construir um templo, mas o Senhor falou, não, você não, teu filho vai. E por esse desejo de ele honrar o Senhor, Deus falou, seu trono vai ficar para sempre. E veio Cristo Jesus. Amém? Vocês estão comigo? Estão dormindo não, né? Glória a Deus, vai acabar já. O quinto passo. Aleluia, glória a Deus. Ó, o negócio ficou tão bom que a voz firmou, viu, gente? Estava igual um pato rouco. Está melhorando. Glória a Deus. Esqueci, você visitante, tem uma chiadeira, tá? Uma interferência, porque é do Rio, né? Então vai ter a chiadeira, mas como eu sempre falo, fica na mensagem, não fica na chiadeira, por favor. Tá? Mas eu sou um carioca muito gente boa, amo tanto São Paulo que vão ter 2 filhos paulistas. O Romeuzinho vai ter o segundo. Paulista paulistano. E eu já falo meu e como bolacha. Amém? Embaçado. Passa. Vamos lá, quinto passo. E aí o quinto passo é oração. O quinto passo é oração. Puxa, Roger, você falou tantos passos, só agora oração? Sim. Porque não adianta velocidade nem força na direção errada. Pegou? Não adianta velocidade nem força na direção errada. Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, Senhor, me entrega isso, me entrega isso. Isso não é da vontade de Deus. Você está passando o seu tempo ali. E às vezes pode ter uma frustração em você. E você se desanimar com Deus. Então, no quinto passo é oração. Na verdade, os outros passos você já vai ter uma oração. Mas o quinto passo é você perseverar na oração. E por isso que eu coloquei como um quinto passo. Porque pedis mal, pedir não recebeste, porque pediste mal. Eu preciso pedir algo que está alinhado com a vontade de Deus. Olha que interessante, eu estou lendo um livro chamado Homens de Oração, do Hernandes Dias Lopes, que diz o seguinte, uma frase de John Stott. Não temos autoridade para orar por qualquer coisa que Deus não tenha revelado ser sua vontade. É por isso que a leitura da Bíblia e a oração devem caminhar sempre juntas. É nas Escrituras que Deus revela sua vontade. E é na oração que pedimos que Ele a realize. Gente, que profundo. É nas Escrituras que Deus revela a sua vontade. E é na oração que pedimos que Ele realize. Está vendo como está ligado?
Leitura da palavra de Deus. Eu descubro quem é Deus e o Deus dessa Bíblia. Na oração, eu começo a orar e falar o que está na palavra de Deus, revelando a sua vontade. Começo a orar conforme a sua vontade. Por isso que a oração mais orada, falada, né? Inclusive muito nos futebol, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, já fez a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus nos ensinou a orar assim, faça a tua vontade. Por isso a importância de estar alinhado à leitura da palavra de Deus, porque às vezes eu vou estar orando coisas que Deus não aprova, coisas que às vezes até é imoral, vou estar orando ao Senhor e Deus não aprova. Quando eu começo a buscar mais da palavra de Deus, eu começo a gerar vida dentro de mim, gerar salvação, gerar mudança, gerar transformação. E com isso eu vou para os joelhos, começo a orar e conhecer mais de Deus. Eu fico tremendo, eu fico maravilhado. E eu começo a me encher de confiança, falando, olha, Deus livrou um povo de 186 mil homens, cercado ali. E aí o Senaqueribe afrontando. Nossa, como é que é livrar? E Deus mandou um anjo e matou todos. Nossa, que Deus tremendo. Nossa, um exército etíope cercou Israel com 1 milhão de homens. E Deus deu livramento em um só dia. Nossa, rodaram 13 vezes a muralha e caíram, implodiu aqui, né? Como pode cantar e fazer isso? É só Deus para fazer. E aí você vai começar analisando, aprendendo mais da palavra de Deus, e isso vai te tirando de confiança para você orar e falar com Deus. Porque às vezes eu estou orando, não sinto segurança na minha oração. E eu vou o quê? Ô pastor Hugo, ora por mim. Pastora Tânia, né? Que é Elias dos nossos dias aí, né? Versão feminina do Elias. Que é uma benção que você olha assim, misericórdia, né? Versão feminina do Elias, né? E a benção, e você fala, é claro, amados, eu já socorri, pedi socorro, pastor, ora por mim e tal. Sempre a gente vai pedindo oração. Mas fala, não, poxa, Deus vai responder somente a pastora Tânia, somente o pastor Hugo. Deus pode te responder e me responder. Então, quando eu começo a buscar mais da palavra, eu vou entendendo, vou compreendendo, vou desenvolvendo um relacionamento com o Senhor e vejo que Ele pode me responder, Ele pode atender minha oração. O que você está pedindo diante de Deus, ou o que você talvez deixou de pedir ao Senhor, Ele é poderoso para fazer. E talvez não aconteceu porque não era o tempo de Ele fazer na sua vida. Precisava você mudar algumas coisas, porque Ele sabia que se acontecesse, você ia se perder, ia estar distante dEle. Mas Ele quer fazer, Ele quer se revelar. Mas é necessário de nós uma perseverança. Por isso que Jesus propôs o que? A palavra do juiz iníquo. A mulher foi lá, perturbava o juiz, e ele falou, ele não temia nem a Deus nem os homens, mas ele falou, só porque a perturbação dessa mulher, eu vou julgar a sua causa. Jesus fala, você tem que, né? Lucas 18, se não me fala na memória, ele falou, só por causa da perturbação dela, eu vou julgar a causa daquela mulher. E ele fala aqui sobre perseverança, de persistir na oração. Paulo vai dizer o que aos Tessalonicenses? Orai sem cessar. E uma hora vai chegar o tempo favorável para a minha vida e para a sua vida. Amém, gente? Fique de pé, por gentileza. Quantos compreenderam essa mensagem dessa noite? Conclusão, para viver uma vida de vitória, 22, precisamos buscar o Senhor e sua vontade. O Senhor pode e quer fazer grandes coisas em nosso meio. E a maior coisa que Ele quer fazer, gente, eu tenho aprendido que coisas grandes são as coisas espirituais. As materiais são pequenas. Para Ele é fácil, amado. Mas Ele quer fazer em você. Tem uma versão melhor de você para 22. Ele quer transformar você diferente. Quer Ele fazer uma pessoa diferente. Tem uma versão melhor do Senhor, dos céus, para a sua vida em 22. E para eu viver uma vida de vitória, eu tenho que seguir esse passo. Ler a Escritura, buscar a vontade de Deus, buscar a intimidade, abrir mão de algo, honrar o Senhor e não esquecer de orar. Você compreende essa palavra? Faz sentido o que a gente falou até aqui? E não posso deixar que você reflita um pouco. Aí seria a nossa aplicação dessa ministração. Como coach, a gente faz boas perguntas, né? A gente gosta de perguntas. Para viver o ano da vitória, eu faço a pergunta para você. Estou falando diretamente para você. Qual será a área, o melhor horário em que você irá fazer seu devocional diário? Pensa, qual será o melhor horário para você fazer o seu devocional diário? Para você ler a Bíblia. Nem que seja 10 minutos por dia. Porque nossa correria, ainda mais a vida de São Paulo, a gente corre muito.
a gente acaba não lendo. Eu vou chegar para amanhã, deixa para depois, a gente vai procrastinando, jogando no final do dia, e a gente está cansado. A energia mental ela é finita, ela acaba, todo dia tem um limite. Chega um momento que você já não toma mais decisão, você está cansado. Então, qual seria o melhor horário? Pensa aí. Seu devocional diário, sua leitura bíblica, ou até mesmo assistir uma pregação. Você está no caminho do seu trabalho, de você ficar ouvindo um rádio, que sempre é a mesma notícia, política, coisa chata. Baixa a pregação, vai ouvindo. Como você poderá se dedicar melhor à oração? Como? Está com você. Quem ou o que você precisa se distanciar para ter uma vida de retidão, santidade perante o Senhor? Fala do sacrifício. As más conversações corrompem o bom costume. Giron, 1970, diz o seguinte: você é a média das 5 pessoas que você caminha. Está lá na Bíblia o que Paulo falou, né? As más conversações corrompem os bons costumes. E realmente nós somos as médias. Você é a média das 5 pessoas que mais você é influenciado. Seja salarial, intelectual, espiritual. Então, quem ou o que você precisa se distanciar? O que você vê, a novela, os filmes, as séries, os livros, com quem você fala, tudo isso influencia quem você é. Tá? Quais as oportunidades que você terá em honrar, falar de Deus e seus feitos? Quando será que você vai testemunhar o que o Senhor fez em você? Então são as perguntas, são a aplicação dessa ministração dessa noite. Tivemos uma conclusão e agora uma aplicação de forma prática. Pense no horário do seu devocional. Pense como você pode se dedicar melhor à oração. Quem ou o que você precisa distanciar. E quais são as oportunidades que você tem para glorificar a Deus. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor e logo depois a gente vai estar finalizando, encerrando essa meditação dessa noite. Enquanto a gente está louvando, medite no que foi falado. O Espírito Santo falou muito no seu coração. Sua mente foi, voltou, viajou muito e aqui está novamente. Mas reflita sobre isso. A gente está no começo de um ano. Talvez você já estabeleceu várias metas para a sua vida. Se quiser fechar os olhos, fica melhor a sua concentração. Você de repente já estabeleceu algumas metas para a sua vida. E talvez algumas dessas que você colocou aí, o Espírito Santo nessa noite começou a confrontar você. Outras ficou neutro e é o caso de você analisar, passar pelo filtro da palavra de Deus e saber se é de acordo com a vontade de Deus, se é o que Ele tem para a sua vida, e você vai consultar Ele nesta noite. Enquanto a gente louva, reflita sobre a sua vida. A Bíblia diz que examine o homem a si mesmo. Quero ter uma vida de vitória, quero viver sobrenatural de Deus, eu preciso mudar minha mente. Eu preciso buscar os padrões do Senhor, não os padrões do mundo. E a gente tem tanto excesso de mundo em nós. Carregamos muito, porque passamos muito tempo lá. O nosso tempo é praticamente quase que 100% lá fora. E não aqui, não se dedicando ao Senhor. Por isso analise sobre isso, pense sobre isso. Enquanto vamos estar louvando, converse com o Senhor, ofereça o seu louvor, a sua adoração. Seja sincero diante de Deus. Deus quer sinceridade, Ele não quer falsidade, Ele não quer máscara, Ele não quer hipocrisia. Ele quer sinceridade. E Ele habita entre os louvores, mas assim, sincero. Verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Tem que haver verdade, amado. E diante de Deus, o Senhor trabalha com a verdade. Então confesse diante dEle se você errou, se você pecou. Fale com o Senhor, mas o busque nessa noite. Converse com Ele, porque eu creio que você vai viver grandes vitórias do Senhor neste ano, no nome de Cristo Jesus.